O carro preto parou de repente, bloqueando completamente o caminho de Miguel na Rua Augusta, cheia de turistas e lisboetas que passeavam naquela noite fresca de outono. O homem que saltou do veículo, com o rosto parcialmente oculto pelo capuz mas imediatamente reconhecível sob a luz amarelada de um poste, aproximou-se com os punhos cerrados e gritou palavras que cortaram o ar como lâminas. Eu vi você beijando aquele homem. Seu nojento, traidor da nossa amizade e da nossa terra. Isso acaba aqui ou eu acabo com você. Miguel sentiu o coração disparar, as pernas fraquejarem, o beijo rápido que trocara com Rafael minutos antes ainda quente nos lábios. Ele recuou instintivamente, a multidão ao redor parando em choque, alguns pegando nos telemóveis para filmar. Tiago, o seu melhor amigo desde os tempos de escola em Porto, o gajo com quem partilhara confidências, viagens e risadas durante 15 anos, agora o olhava com ódio puro. Miguel virou-se e correu pela calçada irregular, o som dos passos ecoando entre os edifícios antigos da Baixa, até conseguir chamar a polícia pelo telemóvel com a voz trêmula. Fui ameaçado no meio da rua, venham depressa, por favor. Os agentes chegaram rápido, tomaram nota, prometeram verificar as câmaras de trânsito instaladas na interseção com a Rua da Prata. Vamos identificar o agressor, senhor. Fique calmo. Mas como ficar calmo quando o agressor era Tiago? Em casa, no seu apartamento moderno no Chiado, Miguel sentou-se no sofá escuro, as mãos tremendo enquanto ligava para Rafael. Foi só um mal-entendido, amor, não te preocupes, mentiu, porque ainda não conseguia admitir que a sua vida secreta acabara de explodir em público. Rafael, sempre mais aberto e confiante, insistiu em vir, mas Miguel recusou. Sozinho, revivia o momento, o jantar romântico discreto num restaurante pequeno perto da Praça do Comércio, o passeio de mão dada por uns segundos, o beijo breve ao despedir-se. Ele, Miguel Santos, 32 anos, arquiteto de sucesso num escritório respeitado, sempre escondendo quem era para não perder clientes conservadores, para não desiludir a família que ainda vivia no Porto com valores dos anos 80. Agora a ameaça de Tiago ecoava na cabeça, eu vi tudo. A noite passou em claro. Pela manhã, a polícia ligou, as câmaras captaram tudo em alta definição, o rosto de Tiago claro como o dia, a matrícula do carro registada. Miguel foi à esquadra identificar formalmente. Ao ver as imagens granuladas mas nítidas, sentiu um misto de raiva e dor profunda. Tiago, o amigo que o defendera de bullies na adolescência, que o ajudara a estudar para os exames, agora o agredia por causa de um beijo. A investigação começou, Tiago seria interrogado em breve. Miguel saiu da esquadra caminhando devagar pela Avenida da Liberdade, o sol de outono aquecendo o rosto, mas o frio interior crescendo. Ele sabia que este não era só um incidente, era o começo de algo que mudaria tudo. Ligou para a irmã mais nova, Sofia, que vivia em Lisboa e era a única que suspeitava da verdade. Preciso de falar contigo, mana. Aconteceu uma coisa grave. Sofia ouviu em silêncio, depois disse apenas, vem para casa. Vamos resolver isto juntos. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu que talvez não estivesse completamente sozinho. A convocatória para o interrogatório de Tiago chegou 2 dias depois. Miguel foi chamado como testemunha, o coração apertado ao entrar na esquadra de novo. Rafael insistiu em acompanhá-lo desta vez e, pela primeira vez, Miguel deixou. Os dois sentaram-se lado a lado na sala de espera, as mãos quase se tocando mas sem se tocarem, o medo da exposição ainda maior que o amor. Quando Tiago foi trazido, algemado, o olhar dele cruzou com o de Miguel e por um segundo houve arrependimento genuíno. O interrogatório revelou a verdade crua. Tiago seguira Miguel desde o restaurante, suspeitando há meses que o amigo escondia algo, e ao ver o beijo explodiu de raiva misturada com ciúme e vergonha própria. Eu cresci contigo, Miguel. A nossa família, os nossos valores, tu eras o irmão que nunca tive. E agora isto? Beijando um homem em plena rua. Tiago confessou que o pai dele, ultraconservador, sempre falava contra essas coisas, e que ele próprio lutava contra pensamentos que nunca admitira. A polícia confirmou que não havia lesões físicas, mas a ameaça verbal e o bloqueio intencional configuravam um crime de ódio. Tiago foi libertado sob termos de identidade e residência, com ordem de afastamento. Miguel saiu da esquadra atordoado, Rafael ao lado agora segurando-lhe a mão abertamente. Não podes continuar a esconder, amor. Isto quase te custou tudo. Em casa, os dois conversaram até de madrugada. Rafael contou a sua própria jornada de aceitação, a saída do armário aos 20 anos, a rejeição inicial da família que depois se transformou em apoio. Miguel, pela primeira vez, falou abertamente dos medos, o pai que ainda ligava de Porto perguntando por namorada, a mãe que sonhava com netos tradicionais, o trabalho onde fingia ser solteiro para não perder projetos de clientes católicos conservadores. Na manhã seguinte, Miguel decidiu contar a Sofia tudo. No café da Praça do Chiado, as lágrimas rolaram quando ele disse, sou gay, mana.
E o Tiago quase me destruiu por causa disso. Sofia abraçou-o forte. Eu já sabia, mano. Só esperava que confiasse em mim. O apoio dela deu-lhe forças para o passo seguinte, contar à mãe por telefone. A conversa foi dura, silêncios longos, a mãe chorando como é possível, filho. O que eu fiz de errado, mas no final prometendo tentar compreender. O pai, porém, desligou-se sem uma palavra. A notícia espalhou-se devagar no círculo familiar do Porto, e Miguel sentiu o peso da rejeição como uma pedra no peito. No escritório, os colegas notaram a mudança, o ar mais cansado, mas ele manteve o profissionalismo. Rafael sugeriu um fim de semana em Cascais para respirar, longe da cidade. Lá, caminhando na praia, de mãos dadas sem medo pela primeira vez, Miguel sentiu um vislumbre de liberdade. Mas a crise não acabara. Tiago pediu para falar, enviando mensagem: preciso explicar. Não foi só ódio. Foi medo do que via em mim também. Miguel hesitou dias, mas aceitou o encontro num parque discreto do Príncipe Real. O encontro com Tiago foi tenso, o ar carregado de memórias e dor. Sentados num banco de jardim, Tiago, com olheiras profundas, confessou que há anos lutava contra traços que negava, que ver Miguel feliz com Rafael despertou nele uma raiva que era na verdade inveja e pânico de si próprio. Eu pensei que se deparasse, parava o que sentia dentro de mim também. Miguel ouviu, o peito apertado, mas pela primeira vez viu o amigo não como monstro, mas como outra vítima dos mesmos preconceitos que os criaram. Não perdoou de imediato, mas deixou a porta aberta. Precisas de ajuda, Tiago? Não faças como eu, escondendo até explodir. De regresso a casa, Miguel contou a Rafael a conversa. O namorado, sempre paciente, apoiou a decisão de não cortar laços completamente. O crescimento dele pode ser o teu também. Na semana seguinte, o trabalho trouxe um projeto grande, renovação de uma casa antiga em Belém. O cliente, um homem de 50 anos abertamente gay, notou a mudança em Miguel e, no almoço, disse: não escondas quem és, rapaz. Portugal mudou, mas só muda se nós mudarmos primeiro. Aquelas palavras ecoaram. Miguel decidiu contar aos colegas mais próximos. A reação foi mista, alguns surpreendidos, outros indiferentes, um ou dois distantes. Mas ninguém o rejeitou abertamente, e isso deu-lhe coragem. Em Porto, a mãe veio a Lisboa visitar, sozinha. Sentados no terraço com vista para o Tejo, ela chorou mas disse: quero conhecer o Rafael. Quero ver o meu filho feliz. O pai ainda não falava, mas enviou uma mensagem curta: pensa bem no que estás a fazer. Miguel sentiu o corte, mas pela primeira vez priorizou a sua paz. Com Rafael, o relacionamento aprofundou-se. Fizeram uma viagem curta a Sintra, caminhando pelos jardins do Palácio da Pena, rindo, beijando-se abertamente. Miguel sentiu a alegria de ser visto, de ser ele mesmo. Mas a tensão familiar voltou quando a irmã Sofia revelou que o pai andava a falar mal dele nas costas, dizendo aos parentes que o filho se perdeu. Miguel confrontou o pai por telefone. A discussão foi dura, gritos, acusações, mas no final o pai disse: não sei se consigo aceitar, mas não te vou perder. Foi um pequeno passo, mas um passo. Tiago, entretanto, começou terapia, enviando mensagens ocasionais de progresso. Miguel sentiu que o incidente da rua, embora traumático, estava a forçar todos a crescer. A crise chegou quando um cliente importante descobriu a orientação de Miguel através de uma foto casual nas redes sociais onde aparecia com Rafael. O projeto foi cancelado com desculpa vaga, e o chefe chamou Miguel para uma conversa séria. Não é preconceito nosso, mas o cliente é conservador. Precisas de ser mais discreto. Miguel sentiu a raiva subir, mas desta vez não se calou. Eu sou quem sou, e o meu trabalho fala por si. Se isso não basta, procuro outro lugar. Saiu do escritório com o coração acelerado, mas livre. Rafael recebeu-o em casa com um abraço longo. Orgulho-me de ti. Aquele sacrifício profissional trouxe uma oportunidade nova, um estúdio pequeno próprio, com clientes que valorizavam a autenticidade. Miguel começou a desenhar não só casas, mas também espaços que celebrassem diversidade. A mãe veio novamente, desta vez com o pai. O encontro foi em silêncio no início, olhares baixos, mas Rafael preparou um jantar simples, e aos poucos a conversa fluiu. O pai não abraçou, mas apertou a mão de Miguel no fim. Não concordo, mas és meu filho. Foi o máximo que conseguiu. Tiago, agora em terapia há 2 meses, pediu para se encontrar novamente. Desta vez contou a sua própria história, atrasos reprimidas desde adolescente, medo de perder a família, o pânico ao ver Miguel livre. Quero pedir desculpa de verdade. E quero que saibas que estou a tentar aceitar-me. Miguel, após meses de reflexão, perdoou. Não esqueceu a ameaça, mas viu o humano por trás do erro.
A amizade não voltou igual, mas renasceu diferente, mais honesta. No trabalho novo, Miguel contratou uma estagiária lésbica que enfrentava problemas semelhantes, e ajudou-a a ganhar confiança. A cidade de Lisboa, com as suas ruas íngremes e luz dourada, parecia agora aliada. Passeios pelo bairro Alto, jantares em restaurantes do Príncipe Real onde casais como eles eram normais, deram a Miguel a sensação de pertença. Rafael propôs morarem juntos oficialmente. Miguel aceitou, e no dia da mudança, olhando as caixas espalhadas no novo apartamento com vista para o rio, sentiu que a jornada dolorosa valera a pena. A vida estabilizou, mas os testes continuaram. Uma viagem de família ao Porto para o aniversário da mãe trouxe tensão. Tios e primos que sabiam agora olhavam de lado, sussurravam. Miguel segurou a mão de Rafael o tempo todo, e pela primeira vez o pai não protestou. De regresso a Lisboa, Miguel decidiu partilhar a sua história num pequeno grupo de apoio LGBT na zona de Santos. Contar em voz alta o bloqueio na rua, a traição do amigo, o medo da rejeição familiar, libertou algo dentro dele. Outros homens partilharam experiências semelhantes, e Miguel sentiu que não estava sozinho no país que, apesar das leis avançadas, ainda guardava bolsos de preconceito no coração das pessoas. Rafael, orgulhoso, filmou discretamente o evento para um projeto fotográfico sobre histórias invisíveis. O trabalho de Miguel cresceu, projetos em que integrava elementos de inclusão, como espaços seguros para casais do mesmo sexo. Tiago apareceu um dia no escritório, agora mais leve, com um namorado novo que conhecera na terapia. Os quatro tomaram café, riram de memórias antigas, e Miguel sentiu que o círculo se fechava de forma curadora. Mas o maior passo veio quando o pai ligou, pedindo para visitar Lisboa sozinho. Os dois caminharam pela Marginal até Belém, sentados frente ao mosteiro. O pai disse: "Vi um documentário sobre casais como vocês. Não entendo tudo, mas vejo que estás bem. Isso basta-me." Miguel chorou ali, abraçando o pai pela primeira vez em anos. O sacrifício de anos de silêncio valera. Com Rafael, a relação tornou-se parceira plena, planos de futuro, talvez a adoção um dia, viagens. Miguel aprendeu a equilibrar o amor romântico com o amor familiar e a amizade reconstruída. A cidade, com os seus elétricos rangendo e o cheiro a pastéis de nata, testemunhava a sua transformação. Ele já não corria, caminhava de cabeça erguida. 6 meses após o incidente na Rua Augusta, Miguel e Rafael caminhavam de mãos dadas pela Praça do Comércio, o Tejo brilhando ao pôr do sol. Tiago e o namorado juntaram-se a eles, e até Sofia apareceu com o pai, que agora sorria timidamente. A conversa fluiu natural, risos misturados com memórias. Miguel olhou para todos e sentiu uma paz profunda, o medo transformara-se em força, a ameaça em ponte para a autenticidade. Ele construíra uma vida onde amor, amizade e família, embora imperfeitos, coexistiam. A jornada não acabara, mas ele estava pronto para o que viesse. Rafael beijou ali, em público, e ninguém desviou o olhar. Portugal, com as suas contradições, acolhia-os. Miguel sorriu, sabendo que escolhera viver plenamente. Você acha que o perdão ao amigo que o ameaçou por causa do amor valeu a pena para alcançar a verdadeira liberdade emocional? Verdadeiro ou falso?